Que felicidade poder estar aqui nessa manhã com todos vocês. Meu coração está muito alegre mesmo. A minha caminhada iniciou aos 17 anos. Fui muito Campuri com essa igreja. Acompanhei e casei aqui nessa igreja. E hoje quero dizer para vocês que é uma imensa felicidade e desde já agradeço. Em primeiro lugar, a Deus por estar aqui e ao convite de vocês para falar sobre esse tema, que é um tema tão importante e que a nossa igreja está de parabéns, porque tem alavancado e feito grandes projetos para nos conscientizar, nos ensinar a respeito do autocuidado, de como nos orientar e orientar nossos irmãos e a sociedade a respeito de um tema tão complexo. Em primeiro lugar, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos dirija, nos dê o entendimento e esteja aqui conosco nesse momento. Continue aqui, tá bom? Feche seus olhos, concentre e vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por estar aqui, por se fazer presente. Continue conosco. Nos perdoa, Senhor, por qualquer falha, por nossos pecados. Nunca poderemos medir o tamanho da nossa gratidão pelo que o Senhor fez por nós, enviando Teu Filho para nos dar a oportunidade de salvação. Senhor, usa-me, que eu possa ser instrumento. Perdoa as minhas falhas. Senhor, usa também eles para que eles possam ser instrumentos na compreensão e no entendimento, para que eles possam levar o Teu conhecimento e ajudar nas mazelas da nossa sociedade enquanto estamos aqui, ó Pai. Nos abençoa, perdoa-nos, fica aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. E é bem isso, gente. Falar desse tema é algo muito, muito importante e de imensa responsabilidade. Desde já, eu gostaria de falar para vocês que o suicídio tem aumentado e aumentou muito durante a pandemia, agora na pandemia, no início da pandemia, e também dizer, a Organização Mundial de Saúde, ela elaborou e tem vários projetos, várias cartilhas, e orienta-nos a cuidar e a levar esse tema de uma forma bem respeitosa mesmo e esclarecedora, tá bom? E a nossa igreja também não poderia, com sede nos Estados Unidos, ela tem um projeto, e nesse projeto ela trabalha Setembro Amarelo, ela trabalha Agosto Lilás, que foi o mês passado, todinho de palestras, e quebrando o silêncio também da mulher, como foi visto na igreja, da violência doméstica e a violência contra a mulher. São temas muito importantes e que nós estamos de parabéns por abraçar esses temas. E para hoje, vamos falar sobre também quebrando o silêncio, porque nós temos que quebrar o silêncio a respeito do que é suicídio. Primeiro, eu gostaria que vocês, nesse momento, pensassem nessa palavra suicídio como prevenção e pós-venção, porque é uma palavra que tem um peso, é uma palavra que, na nossa cultura, ela tem um estigma muito pesado referente a morrer, referente à pessoa que tira a vida. E aí, a nossa sociedade ainda existe muito preconceito de como acolher, de como trabalhar, de como informar e como absorver e levar esse tema. Então, a partir de agora, vamos pensar nesta palavra, suicídio, como prevenção e pós-venção. Esse ano, a Organização Mundial de Saúde pode entrar lá, que está também a cartilha, pós-venção. Por que pós-venção? Porque, durante a pandemia, aumentou tanto situações de violência doméstica, como depressão, ansiedade e mais tentativas de suicídio e mais suicídio, certo? Então, por morrer também pessoas com Covid-19, a Organização Mundial de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, elaboraram uma cartilha de pós-venção.
Não trouxe, mas só acessar no Google, está lá. A Igreja Adventista também tem os portfólios, entre no site que você acha. Outra coisa, a Igreja Adventista tem um projeto chamado Ombro Amigo. Alguém aqui já ouviu falar desse projeto? Bem, eu me sinto aqui na responsabilidade de falar, porque eu sou membro, trabalho com esse projeto. É um projeto a nível nacional, junto à missão do Ceará, também a do Piauí, a do Maranhão, mas é nacional, que foi criado através de uma plataforma, Ellen, que é a Ellen que leva essa plataforma, para que nós possamos ter acesso ao serviço de psicologia e, às vezes, psiquiatria, porque a gente encaminha para pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Foi agora, no início da pandemia. Quando iniciou a pandemia, a Igreja Adventista reformou e fez esse projeto. O Ombro Amigo, você entra na plataforma pela Ellen, e, através da Ellen, ela aciona um psicólogo a nível nacional. Aqui do Piauí, eu, Michele, a Daulas, e tem mais uma menina aqui também, e outra do Maranhão. Somos 5. As 5 do Piauí. No Ceará tem mais, todo o Brasil tem. Quando você entra, depois eu vou deixar com as meninas o site para vocês entrarem. Aciona, o seu contato cai para mim ou cai para qualquer outro psicólogo, certo? Se for meu conhecido, por exemplo, se for aqui a Lindalva. Eu é Lindalva, já conheço, tenho um vínculo, não posso atender. A ética não permite. Então, eu encaminho a Lindalva para o grupo e o grupo encaminha a Lindalva a nível nacional. Qualquer psicólogo a nível de Brasil adventista, são todos adventistas, viu? Vai atender a Lindalva. Se ele perceber que Lindalva está com depressão ou Lindalva está com algum problema crônico, adoecimento mental, ele vai fazer todo o encaminhamento. Não pode deixar a deriva, porque só são 4 sessões primeiras, porque é como se fosse orientação. Então, a gente entende que a pessoa tem uma demanda, e nessa demanda a gente tem a obrigação, se não fizer, é até crime, de encaminhar para o serviço de atendimento psiquiátrico e psicológico, tá certo? Então, feliz também por esse projeto, já tem 2 anos, gente. E vamos lá, falar do nosso tema. Bem, Setembro Amarelo, né? Aqui já foi explicado um pouco sobre o que demanda, para quê, por que foi criado e tudo, isso já está bem batido um pouco, e aí é muita coisa, e eu tentei resumir, não resumindo total, porque é um assunto que ele precisa ser esclarecedor, não pode deixar lacunas, tem que ser explicado, tem que ser orientado, porque nós somos também a sociedade. Dentro da igreja, cristãos, mas sociedade. Então, nós vamos levar esse tema e ajudar os outros. E razões para viver. Eu peguei também, usei da Igreja Adventista esse tema, preferi colocar razões para viver. Pense, suicídio, prevenção, pós-venção, razões para viver. Comece a associar essas 3 frases: prevenção, pós-venção e razão para viver. A partir de agora, nós vamos sair daqui entendendo que existe razões para viver. E razões para viver e levar o outro também a viver. Porque, primeiro, quem foi que deu a vida por nós, ressuscitou e nos ensina a viver todos os dias. Não é Jesus? Então, nós precisamos entender que nós vivemos e o outro também vive. E, assim, existe razão para viver. Ter um sentido para viver, gente, é o que nos move. Nós estamos aqui, você está aqui, eu estou aqui hoje em um sentido e um propósito. Todo mundo aqui, além desse sentido, além desse propósito que é adorar a Deus, estar num culto na manhã de sábado, entender mais sobre a palavra de Deus, existem outros sentidos na vida. E esses sentidos, eles nos colocam para viver e fazem parte da nossa vida, tá certo? Então, buscar sempre um sentido para viver, certo? Não quero morrer. Essa frase, eu até coloquei de vermelho. Por quê? Outra coisa a respeito do suicídio que a gente tem
muito construída ao longo do tempo e ao longo do que se é falado em suicídio, e principalmente do que é colocado nas redes sociais, do que se fala por aí de suicídio. É que a pessoa que se mata quer morrer. É que a pessoa que... Eu não vou usar esse termo se mata, porque eu acho também pesado, gente. Que a pessoa que está em adoecimento, que está possivelmente vivenciando um conflito contextual da sua vida, não consegue achar uma solução no momento, porque também nós não nos define, viu? Momentos, conflitos, situações ou adoecimento, seja físico ou mental, não nos define. E não é para nos definir, tá bom? Então, quem pensa em suicídio, gente, precisa de quê? É de ajuda para enxergar a solução. Por quê? Porque o nosso organismo, nós, falando fisicamente e espiritualmente e psicologicamente, somos feitos para viver. Nesse momento, o coração de vocês está acelerado. O meu estava aqui aceleradíssimo, as pernas já estavam geladas, as pontas dos dedos dos pés e dos dedos das mãos. Eu até falei para a Elisângela que eu estou nervosa e estou feliz. 2 sentimentos, comportamentos. Isso é o que, gente? Vida. Por que eu fiquei nervosa? Porque o meu organismo começou a liberar adrenalina para subir aqui e falar de um tema complexo. E, ao mesmo tempo, dentro da igreja, em que eu conheço os princípios, adoro a Deus junto com vocês e tenho a alegria de estar com vocês. Certo? Então, enxergar a solução para uma pessoa que está em adoecimento por depressão, ou bipolaridade, ou ansiedade, qualquer outro tipo de adoecimento mental ou doença crônica, é muito difícil, gente, porque ele está em rebaixamento de nível de consciência. O nosso organismo vive o tempo inteiro, por mais que tenham células que morrem, mas tem células que se multiplicam. Até o câncer, gente, é uma forma de vida. Por mais que a gente olhe e diga, está morrendo, está com câncer. Gente, aquelas células estão tentando fazer aquela pessoa sobreviver. Fica no local. E acontece isso com a pessoa que está em ideação ou pensamento suicida. Ela não enxerga, não é a morte. Ela vê como uma fuga, é uma solução. Eu fujo porque a minha dor é tão grande, mas tão grande, é tão insuportável sentir aquilo e não entender e não compreender, porque a gente é o organismo. Se é o organismo que está liberando alguns processos, hormônios, neurotransmissores, algumas descargas para ela sobreviver, e aí como é que ela vai sobreviver? Então, o ato de tirar a própria vida é um pedido desesperador de socorro. Nunca, nunca pense que não é. Porque a pessoa, quando ela está bem, ela, por mais que pense, ela pensa em viver. Então, se ela começa a ter ideação, ou começa a ter, que é o pensamento, né, que para a gente pensar já é se comportar, a partir do momento que eu começo a pensar, já começa a se cuidar, faça um retrocesso, peça ajuda, porque já está a nível de comportamento e a qualquer momento vai dar sinal e pode chegar a fazer. E por que precisa falar sobre o assunto de forma esclarecedora? Porque nós nos construímos nas relações sociais, na relação com o outro, e nós somos comunidade, e nós somos igreja, e nós somos seguidores de Cristo, e nós temos o dever, a obrigação, através da vida que Ele nos concedeu lá na fecundação, mesmo ainda sem conhecer a Jesus, sem entender todo o processo, de levar e de viver e de levar a vida a outras pessoas. Então, tem que esclarecer. Se chegar alguém dentro da igreja que tiver com pensamento ou com ideação ou que tenha tentado, nunca, jamais julgar. Porque você não está ajudando. E muito pelo contrário, você está se autocondenando. Porque aquela pessoa, ela está totalmente, gente,
em adoecimento e não sabe o que está fazendo. É como se você estivesse guiando uma pessoa que está cega. Eu vou citar só um exemplo de uma paciente, que eu posso citar porque eu fiz o encaminhamento e não vou dizer nome. Ela chegou ao consultório, primeiro através de uma ligação. A família estava desesperada, sem saber o que fazer. Ela cortou os pulsos e colocou uma corda e tentou também, gente. E aí ligou para a gente lá, para a clínica, e aí, nesse caso, a gente tem que ligar para a emergência, porque a gente não trabalha só. O psicólogo, ele trabalha com o psiquiatra, com o neurologista, com o endocrinologista, com o nutricionista, com toda a equipe multiprofissional, o clínico, para poder ajudar, certo? Porque ali é mediante uma vida, você tem que prestar socorro, não pode deixar de mão. Então, você tem que aprender a prestar socorro mesmo. Eu aprendi a ser mais humana e a prestar socorro, porque a lei disse isso. Mas, gente, eu sou cristã. A lei me obriga a prestar socorro para pessoas que estão em adoecimento. Então, a gente fez o encaminhamento. E ela tinha perdido 2 pessoas, 2 lutos. Luto duplo. Perdido uma pessoa muito querida da família, de dentro da casa dela, e presenciado, no período da pandemia, um infarto de outra pessoa, segurou nos braços. Então, passou-se 6 meses e ela entrou em adoecimento. Durante esses 6 meses, ela deu sinal, mas a família, por não ter tanto esclarecimento, não conseguiu perceber que ela estava já num processo de depressão crônica, certo? E aí, quando chegou a esse ponto, aí levaram ao psiquiatra, ele medicou, hoje essa pessoa já está bem melhor, faz todo o tratamento, certo? Então, eu estou tentando esclarecer para vocês que o quanto uma ajuda precoce, uma prevenção, pode ajudar a salvar vidas, e deve, e é nossa obrigação. Não julgar, gente, nunca dizer que é frescura, que a pessoa não vai fazer, e que falar da vida da pessoa, emitir nenhum juízo de valor e nenhum momento dizer, essa pessoa é, mas também por isso, por aquilo. Não, a vida é dela, a dor é dela, o adoecimento é dela. O que me cabe? Ser acolhedor, acolher. O que me cabe como cristão? Acolher e amar. E o que me cabe como cidadão? Também a mesma coisa, porque a lei nos obriga. Mediante uma pessoa que teve tentativa de suicídio, se você estiver presente, querendo ou não, você vai se enrolar um pouquinho, vai prestar um monte de depoimento. Por quê? Por que você fez? E na hora, como foi? Como você não impediu? Gente, é complicado. A dor é dele, gente, é muito forte. A dor não é nossa. Então, nunca você vai entender mesmo ou não, e nem tente ficar, mas por que você fez isso? O que te levou? Não faça. Não, gente, isso são palavras que ele está em nível de desorientação, não vai nem entender o que você está dizendo. Ele só entende uma coisa ali no momento, ele só sente dor profunda, não quero nem saber entender medir não, mas abrace, acolha, eu estou aqui, olhe no olho, segure na mão, seja firme, abrace a pessoa, vigie mesmo sem ser invasivo. Tá? Tire todos os objetos que você possa perceber que possa ela pegar. Facas, cordas, não deixe perto de janelas, vigie de todas. Remédios, pessoas depressivas, bipolaridade, que tenha qualquer adoecimento mental, gente, nunca deixe remédios à mostra. Esconda, tá bom? E aí, ligue, eu vou deixar aqui, trouxe todos os telefones. Ligue, CVC, 188, CAPES, pode procurar ligue para a SAMU, para o Corpo de Bombeiro, você pode ligar até para a Polícia Militar, gente. Meu marido não gosta quando eu digo Polícia Militar, mas ligue para a Polícia Militar. 190, por quê? Porque eles passam para o Corpo de Bombeiro, para o SAMU e corre lá na sua casa e ajuda a pessoa que está tentando. Pode passar. Situações de risco, gente. Aí está algumas situações que podem levar, desenvolver, lembrando que tem um adoecimento mental, mas também não são só pessoas que têm adoecimento mental que já tentaram ou se suicidaram, certo? São pessoas também consideradas
naturalmente, né, que vivem um conflito na sua vida, uma perca de um familiar, uma separação. Por quê, gente? Porque não deixa de ser luto. Existem vínculos. Aqui vocês todos têm vínculos familiares e vínculos na igreja. Se a gente tem empatia por alguém que a gente convive no sábado, na quarta-feira, no domingo, imagina uma pessoa que você convive 24 horas por dia. Você tem empatia, você tem um vínculo muito forte. E o nosso organismo, como eu já falei no início, ele começa a reagir. Se tem um luto que é muito forte, você perdeu alguém muito querido seu, é natural o seu organismo começar a liberar defesas, rebaixar algumas e aumentar outras. E aí o que acontece? Muitas vezes começa a pensar, a idealizar, e aí se não se cuidar, porque outro dia eu posso falar de luto, porque é outro assunto complexo, mas o luto, gente, ele existe processo. E esse processo, ele leva um determinado tempo, e cada pessoa tem o seu tempo. Aí entender isso é que é mais complicado ainda. Porque na fase de aceitação é complicado, na fase de adaptação, a pessoa está se adaptando a uma nova rotina, a perca daquele familiar, como vai fazer sem ele, como é que a vida vai seguir. Gente, emocionalmente, se reestruturar e ressignificar depois de um luto é complicado. Então, nesse meio termo, tem que ter muita atenção, porque a pessoa pode desenvolver algum adoecimento mental, se não passar da fase do luto direitinho, se não tiver um acolhimento, se a pessoa, na fé, ajuda muito, porque a pessoa busca a comunidade, busca a igreja, busca Deus e vai se ajudando, tá bom? Eu coloquei problemas familiares, separação, a morte dessa pessoa amada, que é esse familiar ou cônjuge, ou qualquer outra pessoa que seja querida sua. Decepção com resultados escolares, bullying na escola, ou em qualquer situação, porque não só existe bullying na escola, existe nas empresas, existe em todos os locais. Enquanto o ser humano não entender que o outro é um ser humano também, e que o que ele fala pode até não determinar o que o outro pensa em determinado momento, mas vai construindo algo e destruindo também. Então, tem certos tipos de brincadeira e bullying, não só na escola, em todos os espaços que nós estamos, que leva, sim, uma pessoa que já está em adoecimento psicológico ou mental a piorar a situação e a chegar a ter tentativa. Acontece muito com os adolescentes, porque já é uma fase muito complicada, é uma fase que está em autoconhecimento, a identidade, e aí está buscando se constituir como ser, como pessoa, e aí a crítica para eles soa como outra coisa. E eles tendem muito disso, certo? Mas também é outro tema bem... Desespero e dificuldades financeiras. Nós vimos muito agora na pandemia, gente, as pessoas com muito desespero por dificuldades financeiras, desespero porque estavam passando necessidade, passando fome mesmo. Veio o isolamento social, vocês viram que tudo se fechou. Uma doença nova, diferente, letal, em que ninguém conhecia, nem sabia nem a origem de onde tinha vindo, se especula, mas ninguém sabe direito, só Deus sabe. Então, o que pairou na nossa mente nesse momento? Qual foi o maior sentimento, mesmo cristão, mesmo a gente tendo fé, mesmo a gente confiando em Deus? Medo, insegurança, o que fazer? Será se é o fim? Então, a gente atendeu muita gente com ansiedade situacional, e quem já tinha ansiedade crônica, já há tempos se tratando, teve a tendência de piorar. Fechou tudo, os médicos não atendiam, gente que pegava medicação no CAPS, no NASP, que pegava pelo SUS, passou a não receber por determinado tempo, porque estava tudo atrasado. Era mesmo um caos no sentido de como eles iam organizar novamente a vida. E aí teve essa demanda gigantesca de ansiedade, gente. Gente com ansiedade mesmo, desmaiando, em situações de risco, certo? E muitas tentativas de suicídios e também suicídios, certo? Doenças mentais físicas graves. Por exemplo, doenças terminais, como HIV, como câncer, como alguns tipos de doenças, lúpus, em que a pessoa fica
a imunidade baixa. E também, gente, não tem como. Se o meu corpo é um todo. Eu sou um todo, do fio de cabelo até o dedo mindinho. Não existe separação. Então, se eu adoeço de uma doença muito pesada, como um câncer, uma doença assim, se a pessoa está doente, é automático que mentalmente ela também vai adoecer. Porque o cérebro faz parte do organismo, do corpo. E o cérebro é todo um conjunto. Aqui é uma máquina bem elaborada por Deus, tem estratégia para tudo de defesa do nosso corpo. Por isso que eu digo que quem quer morrer não quer morrer, quer viver. Saia daqui com esse pensamento hoje. Quem quer morrer não quer morrer, quer viver. Porque o nosso corpo é preparado para viver. Por mais que tenha entrado o pecado, que a gente sabe, mas a partir do momento em que Jesus mostrou na cruz vida, nós queremos é viver. Desesperos, dificuldades financeiras, já falei também, né? Mitos sobre o suicídio. Existem muitos mitos por aí. Outra coisa que é importante se falar. Outra coisa que é importante falar, gente, para termos muito cuidado com o que nós postamos. Como nós falamos, como nós abordamos sobre o tema. Falar sobre o tema é importante, sim. Nós devemos falar sobre o tema, orientar sobre o tema, levar o tema. Está tendo carreata da Igreja Adventista e também nas outras cidades, pessoal com balões amarelos, levando folha, orando com as pessoas, chamando as pessoas, e isso é muito legal. Orientando, levando a cartilha mesmo, entregando o que fazer, o que procurar, certo? Porque existem mitos. E esses mitos atrapalham muito o trabalho e ajudam algumas pessoas a não buscarem ajuda, a não se fortalecer e a fortalecer o outro que está necessitando. Quem vive se ameaçando nunca faz? É falso, gente. Quem vive ameaçando pode sim fazer. E nós temos que levar muito a sério. Tem pessoas ou tem situações em que a pessoa ameaça sim, mas se ela está ameaçando muito é porque ela está dando esse sinal. E você pode analisar lá o Instagram, o Facebook, ou o que ela diz, ou como se comporta. Até no comportamento a pessoa dá sinal, gente, do que está acontecendo com ela, sem falar. A gente consegue perceber, sim. E se tiver vínculo, mais ainda, uma amizade. Quem quer se matar, se mata mesmo? Falso. Nem sempre. O que a gente está fazendo aqui? Um culto, uma programação inteira de prevenção e pós-venção. Então, quem quer se matar, nem sempre se mata, gente. Se tiver ajuda, se tiver um profissional, se for atendida, se for bem encaminhada, se for acolhida e se tiver amor, não. Outro exemplo, quiserem pesquisar depois, pode pesquisar no YouTube, que está lá. Uma colega de faculdade, no último ano, a gente se formando, ela vinha vindo no carro dela e passou ali numa das pontes, acho que foi Teresina Timon, e tinha um rapaz tentando se jogar, e estava o corpo de bombeiro, estava todo mundo lá, e ele estava quase pulando. E aí ela pediu, estava terminando, eu achei muita coragem, gente, muita mesmo dela. Foi Deus que ali naquele momento inspirou ela, eu acredito muito que foi Deus. E ela foi lá. E ela só disse assim, eu estou aqui, olhou no olho dele, pediu para olhar no olho. Olhe para mim, firme. Olhe para mim. Ele olhou, quando ela olhou, pronto. Conectou, vinculou e ela disse, me abrace. Eu preciso de um abraço. Gente, chega, me arrepeu. Ele desceu, abraçou ela. Pode olhar, o nome dela é Thaís. Thaís Rodrigues. Thaís Linhares Rodrigues. Você olha lá, ela é baixinha. E ele desceu e abraçou. Aí os bombeiros correram. Quando os bombeiros correram, arrodearam. Até ele não se matou e ele faz tratamento e hoje é uma pessoa que vive a vida dele, com cuidados. Então, uma vida salva por coragem, por alguém que teve a coragem de fazer. Então, quem quer se matar, gente, nem sempre se mata. O suicídio é um ato de covardia? Falso. Não somos covardes. Existem situações e características do nosso comportamento que denotam covardia. Mas a morte, gente, será se eu sou covarde porque eu estou tentando
fazer algo contra mim, se o meu corpo está pedindo, o meu organismo me fazendo viver o tempo inteiro. É tão certo, a corrida para a sobrevivência contra o Covid-19 é tão grande, foi tão grande, que a nossa esperança está aí. Tem gente que tem esperança na vacina, os nossos anticorpos têm lutado contra esse vírus o tempo inteiro. Então, não é covardia. Quem se mata, no mínimo, está em adoecimento ou está em desordem, desorientado, precisando de amor, precisando de ajuda. E não é covardia. A Bíblia também ela fala sobre isso. Inclusive, em outra oportunidade, existe até, denotei aqui, vários personagens que cometeram suicídio. Existe uma grande diferença em martírio e suicídio. E existe também, não existe motivação para o suicídio, viu? E nenhum fator só. Até mesmo os personagens da Bíblia, quando foi escrito na Bíblia, é bem impessoal. Tá? Em outra oportunidade, não sei quando, que eu puder falar sobre isso aqui, eu falarei. Para vocês verem o tanto que quem escreveu a Bíblia foi sábio, usado por Deus, e não julgou, não emitiu juízo de valor em nenhum momento contra aqueles. Saul, tem vários, Judas, certo? Por quê? Por que ele escreveu assim? Porque Deus usou. Porque não tem como, gente, uma pessoa em ato de desespero que se suicida ter já escrito um nome condenação, ou ser condenado por mim, e você não sabe o que Deus conversou, ou aquela pessoa com Deus na última hora. A relação, ela é muito íntima. A sua relação com Deus também é íntima. É pessoal, individual, entre ele e você. Então, eu nunca terei como medir, nem pelo seu comportamento, nem como você fala, porque é tão íntimo. Nós vimos aqui, lição de Jonas. Jonas, individualmente, Deus tratou com ele. Uma nação inteira, Deus usou uma nação inteira ao arrependimento. Claro que teve escolha, porque nós escolhemos, mas aquela nação, Deus conhecia o coração de cada um que pensava. E o que poderia ser feito através da escolha deles, a partir do momento da pregação de Jonas, que Deus tinha ordenado. Mas Deus estava tratando com quem ali, gente? Atrás, a igreja ela tinha um mito de que quando uma pessoa comete suicídio, ela está perdida, né? Graças a Deus, esse mito já não existe, ainda tem as pessoas que são mais atrás ainda tem esse mesmo pensamento, mas nem sempre o suicídio significa que a pessoa está condenada para o inferno. Então, não tem, graças a Deus, esse mito foi tirado. Mas quando eu entrei na igreja, era assim: suicidou-se, inferno, né? Então tinha até uma questão aí de Sansão, né? Sansão suicidou-se, aí se suicidou, está para o inferno. Não, Sansão cometeu um martírio, né? Então não é suicídio, Sansão está salvo, mas Saul, Jonas, aliás, Judas, todos esses estão para o inferno, porque foi suicídio. Então, a gente, graças a Deus, não tem mais esse mito. Eu acho que, como você está falando aí, suicídio é uma questão muito íntima, né? Ninguém sabe que a pessoa conversou com Deus antes, e etc. e tal. Mas salvação é uma coisa individual e é entre Deus e a pessoa. Sim, irmão, bem colocado. Sansão foi martírio, gente. Ali não tinha, ele ia morrer. Como ele ia para onde? Certo? Agora sim, quanto aos outros que se suicidaram, que a palavra de Deus diz, nós temos que agir de forma impessoal, como foi escrito. Nem colocar nenhum i, nem um tio. Nem dizer, eu não sei quem será condenado e nem quem será salvo. Tem característica na Bíblia de comportamentos, mas não direciona. Até porque esse poder de salvar, de julgar, e eu não uso nem esse termo condenar, ele pertence a Deus e não a nós. O que nós temos que fazer? Sempre acolher e sempre estar com empatia, que é se colocar mesmo no lugar, refletir, como o irmão disse. Essa cultura, irmão, já vem muito do passado mesmo, de quando a religião tinha um controle excessivo, abusivo
dentro da igreja. Mas isso, graças a Deus, que a nossa igreja é uma igreja também do conhecimento, que Deus tem usado muito para desmistificar e mostrar que isso aí é um mito e sério. Porque muita gente, muita família pagou um preço caríssimo por alguém que morreu ou tentou suicídio por consequência de achar que o seu parente não poderia se salvar. Gente, a dor de quem fica, para alguém que perdeu por suicídio, é muito grande. É um luto duplo. É um luto em que a família tem que ter muita atenção, porque provavelmente aquela pessoa vai desenvolver uma demandazinha psicológica. Então, tem que ter atenção. Por que a Organização Mundial de Saúde está falando de pós-venção? Justamente isso. Quem se suicida, se suicidou, tudo bem, tudo previne, vamos tentar prevenir. Claro que existem as pessoas que cometem. Tudo não está no nosso controle. Está no controle de Deus. Deus sabe os porquês. Mas nós não sabemos. Mas, assim, e a família que fica? Quem vai ajudar? Quem vai acolher? E é nosso dever também, ajudar e acolher. Porque não é falta de Deus, não é falta de fé. Não, você não sabe, eu não sei se vai para o inferno ou não. Isso aí é mito, e é mito sério, porque se pode se propagar, construir e se constituir como algo que vai virar comportamento. E aí, ainda bem que nós estamos, por isso que tem que ser esclarecedor dentro das igrejas, para poder nós entendermos que isso é um mito sério. O suicídio. Se eu perguntar sobre o suicídio, poderia induzir a pessoa a isso? Falso. Você ou eu, na minha profissão, na verdade, a gente vai investigar mesmo, é técnica, usando técnica. Quando está com depressão ou é bipolar, a gente já começa a entender já a ideação. Já. E nas frases sempre traz. Essa pessoa precisa de ajuda. E se tiver uma rede de apoio, poderá sim se recuperar. Existem muitas pessoas que se recuperam, existem muitas pessoas que estão em adoecimento mental, que estão em tratamento e que vivem de forma natural, gente. Outro preconceito, adoecimento mental. Eu sou louco, ou ele é louco, ou aquela pessoa ali não consegue fazer nada, vamos tirar do púlpito, não dá um serviço para ela não, porque lá ela vai fazer besteira. Gente, século XXI, esquizofrênico trabalha, bipolar trabalha, pode pregar na igreja, pode cantar, pode fazer tudo. Pode casar, pode ter... Gente, pode. São seres humanos, eles não pediram para ter aquele adoecimento. Às vezes, nem tudo está no nosso controle. E doenças, então, é algo que faz parte das nossas defesas do organismo, como eu coloquei. Pode passar. Alguns dados gerais, gente, que a cada 40 segundos, né, uma pessoa morre por suicídio. Na pandemia, gente, creio que isso deu uma aumentada. Cada 3 segundos... uma pessoa atenta contra a sua própria vida. E o Brasil estava no ranking de 8º lugar. Acho que agora está mais alto esse número, gente. Porque a gente recebe muito nos grupos da psicologia e o pessoal da psiquiatria. Mas, se for fazer uma pesquisa mesmo de dados, é assustador, tá bom? Em 2019, mais de 700 pessoas morreram por suicídio no mundo. A Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Dados tanto a nível de Brasil, de mundo, de forma geral. A Covid-19, gente, trouxe mais fatores de risco? Trouxe, é o que eu falei antes. Isolamento, necessidade, caos, medo e insegurança por um vírus desconhecido, certo? Perdendo entes queridos, sem saber como se cuidar. A mídia trazia muitas coisas, muitas informações, e o desespero pairou mesmo. E aí, graças a Deus que nós estamos reagindo. Nós estamos reagindo. Deus tem nos ajudado a reagir, gente. Tentativas frequentes, presença de transtornos mentais, desesperança, desespero, impulsividade. Existe uma característica de comportamento, existem várias características
Porque tem fatores genéticos também, pelo nosso temperamento, que desenvolve a nossa personalidade, por consequência já dos nossos ancestrais, gente, porque o nosso DNA ele é perpetuado. Aqui eu tenho uma característica aqui, tanto genética como psicológica, do meu tataravô, do meu bisavô aí, ou da minha bisavó, não sei. E essas coisas, é assim, acontece, a nossa genética, a nossa carga genética pode trazer, certo? Doenças clínicas, não psiquiátricas, histórico familiar e genético. Padrões familiares destrutivos, famílias que estão destruídas, álcool, droga. Às vezes a família tem um usuário de droga ou uma pessoa que é alcoolista, que aí a família toda está sofrendo e a pessoa não entende, acha que é só o outro, é abandono. Isso tudo desencadeia doenças mentais, adoecimentos mentais, e podem, sim, ter pessoas na família. Separação. Os filhos são afetados muito com separação, tem que ter um cuidado, principalmente se for adolescente, porque se está construindo sua identidade, gente, ele está um pouco desorientado, né? Então, faz parte. Para construir a identidade, ele passa por um processo bem complicado hormonal. E rebaixamento de hormônio também, diminui serotonina, dopamina, que é normal para a gente viver e ser feliz. Fatores sociodemográficos, pode passar. Vamos lá falar um pouco dos fatores de proteção. Isso aqui é um fator de proteção. O que nós estamos fazendo hoje e o que a igreja tem feito é um fator de proteção excelente. Falar sobre, esclarecer, orientar, encaminhar, ajudar, certo? E se relacionar. Porque se eu estou me relacionando com meu irmão e ele me traz uma situação, eu já vou ficar. O irmão me conta, olha, eu não estou mais conseguindo viver. A minha vontade é sumir. Se tivesse um local que eu pudesse ir, ficar lá e não aparecer, nem ninguém mais me ver, a vida para mim ela não faz mais sentido. Faz tempo que eu sinto vontade só de ficar deitado na cama ou então de sair. Nem parar em casa, porque também não é só quem se deita e dorme, não. O suicídio ou a depressão, qualquer outro adoecimento, cada ser humano, no seu organismo, ele manifesta características parecidas, mas tem sempre uma ou duas que são individuais. Quando a gente percebe lá na clínica, faz os testes com a pessoa, os questionários, a gente vê característica individual, características gerais, certo? Mas a gente percebe, o outro sinaliza, até no olhar, o olhar fica entristecido, a pessoa fica com embotamento emocional, você sorri para ela e ela não consegue sorrir. Diminuição de serotonina e dopamina. Como é que eu vou sentir prazer se está diminuída? E tem que tomar medicação, gente. Outro mito, que medicação vicia, que medicação gera dependência, que se viver tomando medicação, um dia morre, que o intestino vai acabar. Gente, mito. Não estou aqui dizendo que nem o irmão, que os remédios naturais também estão aí, servem sim. Tem efeitos de remédios farmacológicos comprovados cientificamente. Procure nutrólogos, homeopatas, para você ver se não é Eles usam, claro, a química é a química. A natural usa de outra forma, mas tem efeito. Mas existem situações de depressões crônicas e ansiedade e transtorno do pânico e toque que a pessoa tem que tomar a medicação. Porque se ela não tomar a medicação, os pensamentos estão disfuncionais. Então, se os pensamentos estão disfuncionais, está pensando negativo, aquele pensamento ali está sob controle dela. Nós não somos o que nós pensamos, não. Isso não nos define também, não, viu? Pensamento é dependente da situação e do contexto vivenciado, tá? E, às vezes, a gente não tem controle dele, porque é involuntário também. E se está uma desordem química, orgânica, o pensamento vai ter alteração. E é isso que a gente está tentando explicar. E o que modifica aquele pensamento? Técnicas dentro da psicologia, da psiquiatria, a medicação. Um depressivo crônico tem que fazer o tratamento com medicação para aumentar o nível de serotonina e dopamina. Recaptar, que nós já temos, nosso organismo tem serotonina. Um remédio faz o quê? Ele diminui os teus anticorpos, ou seja, as tuas defesas aumentam a serotonina.
estilos de personalidades, que eu já falei, né? Confiança em si mesmo. Nós temos que confiar, cuidar de nós mesmos. A partir do momento que eu me cuido, que eu compreendo que eu preciso ser um ser humano que tem um autocuidado, que me amo, que me cuido, eu vou levar isso para o outro. Se o outro está morrendo afogado, e aí você pula lá para salvar o outro, o que vai acontecer? O outro querendo viver vai te afogar. E aí vão se afogar os dois. Então, é bem isso. Eu preciso, no mínimo, gente, eu atendo muita gente em adoecimento. Tenho que fazer terapia, tenho que fazer supervisão, tenho que ter relacionamentos. Tem dias que eu não falo de psicologia. Eu tiro o sábado para a igreja, para adorar a Deus. Por quê? Porque nós adoecemos também. Nós somos seres relacionais e termina nos afetando. Estar aberto ao conhecimento, capacidade de procurar ajuda, não ter vergonha, não ter medo, não achar que vai ficar bom sozinho. Eu consigo, vou só orar aqui, orar e Deus vai me curar. Meu amigo, Deus ofereceu os especialistas para quê? Por que ele deixou? Só pode terminar o seu raciocínio. Por que foi que Deus permitiu que Daniel e os seus amigos fossem para onde? Por que foi que Deus permitiu certas pessoas de dentro da Bíblia terem conhecimento, muita sabedoria, e permite para ter especialista dentro da nossa igreja, para no dia que a gente precisar, aquela pessoa ter o conhecimento e encaminhar. Porque existem situações, irmão, que só a oração vai ajudar muito. Porque vai lhe acalentar e acalentar o outro, mas ele vai precisar do encaminhamento. Hein, Cláudia? Você falando aí, né? E Deus está todo o tempo a nossa igreja é cheia de conhecimentos, como você disse, nós temos que cuidar do nosso templo. E eu e nós todos somos muito negligentes, como você falou da serotonina, da dopamina. A nossa alimentação tem que ser cuidada. Nós temos os 8 remédios naturais. Tomar sol, vitamina D, fazer exercício, beber água, ter confiança em Deus. Deus vem nos orientando isso, nos alertando há quantos tempos. E a gente, como povo de Deus, tem negligenciado. E aí temos que recorrer, sim, a uma droga clínica para aumentar a serotonina, sendo que nós temos alimentos, remédios, terapias, né, que vão nos ajudar. É Deus cuidando de nós. Sim, sim. Muito bem colocado, irmã. É a igreja do conhecimento. E eu creio que Deus tem agido de forma grandiosa dentro dessa igreja, usando pessoas para trazer isso que a irmã disse. Ellen White foi uma. É uma, porque continua viva nos livros. Está aqui, ó, mente, caráter e personalidade. Fala do nosso organismo. Até do bombeamento do nosso coração, das células. Ela fala, não diz a palavra certinha serotonina, mas está aqui. Se estudar e analisar dentro da ciência, você acha. Certo? Então, é isso que a irmã disse. E nós negligenciamos. Por quê? Temos a reforma aí da saúde, a gente sabe o que fazer, a atividade física, o sol, confiança em Deus, em si mesmo, e a gente o quê? Negligencia. E aí termina... Como é que Deus age, gente? Deus age através da nossa escolha. Ele não vai obrigar. A nossa escolha é nossa. Escolhe a vida. Ele ainda dá uma sugestão, mas não lhe obrigando. Fatores culturais, né? Sociodemográficos, que eu já falei. Esporte, igreja, que é o que a gente está fazendo. Acesso a serviços de saúde mental. Tudo isso são redes de apoio que nos ajudam a nos manter. Apoio que salva, né? Mostrar preocupação por alguém pode ser decisivo na escolha entre a vida e a morte. Se mostrar mesmo preocupado, que pode ajudar, querer saber, não negligenciar. Muitas pessoas que tentam suicídio vivem hoje por conseguir ajuda e apoio. Citei um exemplo aqui. Nós somos responsáveis como seres humanos por nos amar e amar o outro. Coloquei até aqui. Ame o próximo como a ti mesmo, Mateus 22, 37. Certo? Então, como é que eu tenho um mandamento, né, desse? Que é mandamento, foi Jesus que disse. Mas ele mandou, mas ele não obrigou, não. Ele não obriga, gente. É escolha. Mas eu lhe garanto que se você não amar o outro, você não consegue se amar. E o amor também provém de Deus. Se Deus não ensinar a amar, não ama. Então, se eu me amo, eu amo o outro.
Não é esse amor egoísta por aí, não. Essa positividade que a gente vê. Ame, faça isso, faça aquilo. Não, gente. É um amor mesmo sério, da empatia, do autocuidado, de se entender e que eu preciso cuidar do meu semelhante, porque é como eu, se eu não me amar e amar o outro, e só dá certo assim, se eu me amo, amo o outro. Então, ame o próximo como a ti mesmo. O que você deseja de bom para você, o que você quer de bom, você vai querer para o outro, porque se não for assim, não é amor, gente, é egoísmo, é outras coisas aí. Às vezes é até desvio de personalidade, adoecimento, certo? E qual a nossa esperança para a prevenção e luto pós-suicídio, que é a pós-venção? Gente, a vida é um dom de Deus. A vida é maravilhosa e foi nos dada de graça. Eu estou aqui hoje, você está aqui hoje porque você teve esse dom. Alguém te amou primeiro ao ponto de te doar a vida, te deu vida, nos deu vida. Isso não é maravilhoso? Deus se preocupa que tenhamos vida com abundância. E essa abundância aqui não é dinheiro, não, gente. Claro que dinheiro a gente necessita para nossas obrigações que precisamos, sim. É sobrevivência, mas não é 100% sobrevivência, mas a abundância em termos do que a irmã colocou. Vida em abundância, viver de forma saudável, ter cuidado com você, cuidado com o outro, apoiar mutualmente, como irmãos, como sociedade, como comunidade, como família, seja como for. Pense dessa forma. Deus me deu vida em abundância, e por que que eu vou viver sozinho? Me diga se você conseguiria viver numa ilha deserta sozinho. Não, porque fomos feitos para se relacionar e amar um ao outro. Filhos, estou com você. Salmos 34, 18. Filhos, estou com vocês. Então, que linda promessa, gente. Não se preocupe que Deus ele nunca vai desistir de nós. Quando a gente leva e encaminha para o psiquiatra, ou quando a gente, na psicologia, está fazendo algum tratamento, a gente sempre diz essa frase: eu não vou desistir de você. Os psiquiatras dizem para o paciente: não desisto de você, não desisto de você, eu não desisto. Então, Deus está dizendo isso hoje para nós. Eu estou com você, eu não desisto de você. Deus não desistiu de Jonas, Deus não desistiu de mim, Deus não desiste de você e não vai desistir até o último suspiro para viver, ressuscitar com Ele ou para ir com Ele na sua volta. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Salmos 156. Aleluia. Deus quer lhe dar alegrias que você merece. A vida também é feita de alegrias e é feita de tristezas. Existem momentos bons e momentos ruins, até porque estamos aqui, e aqui é sobrevivência. Tá bom? Então, não adianta a gente achar que a promessa do não conflito, da não luta, e de tudo que a gente vive, e de tudo que a gente pode sofrer aqui, não nos pertence, porque é a atitude errada, pertence. Como a alegria que Deus nos dá, como Ele nos protege, Ele prometeu que nos daria salvação e prometeu estar conosco até o último dia, a consumação dos séculos, mas também não prometeu só dias fáceis, até porque quando Jesus veio, cumpriu a missão dele e teve dias muito difíceis, certo? Então, nós, seres humanos também, pecadores, teremos e temos dias difíceis, e faz parte da sobrevivência. Porque Deus amou o mundo, que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí uma grande prova de amor, de empatia e de autoajuda para mim e para você e para as pessoas lá fora. Que Deus deu de graça. Amém? Escolha viver, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Isaías 43, 4. Já deu um homem no nosso lugar, um homem Deus, não deu? Quem foi? Então,
Honrado, nós somos honrados diante de Deus, gente, que maravilha, que bênção. E a quem recorrer? Está aí. Coloquei que aqui, Centro de Atenção Psicossocial, mais próximo da sua casa, Centro de Assistência Integral, está aí o telefone, e o Centro Débora Mesquita, o Corpo de Bombeiros, o Centro de Valores, todos esses. Débora Mesquita encaminha, Provida atende, também encaminha, Hospital Areolino de Abreu, tanto atende como encaminha. Telefones e, gente, por favor, se vocês perceberem, não negligenciem. É a situação da mulher também. Vê uma mulher em abandono ou sendo agredida, não negligencie, ligue até para a polícia, ligue para o Corpo de Bombeiros, tá bom? Pode passar. Gratidão por estar aqui hoje, primeiro a Deus, também ao convite das meninas, me sinto honrada, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Sinta-se acolhido por mim, mesmo que eu não possa medir a sua dor, mas eu estou pronta para lhe ouvir, te ajudar e te entender. Meu telefone eu sempre deixo à disposição. Qualquer um que sentir ou tiver pensamento ou ideação ou tentativa, pode entrar em contato comigo, tá bom? Que nós possamos, a partir de hoje, nos cuidar, autocuidar e cuidar do outro e levar o amor, porque o amor pode salvar vidas. Foi provado na cruz, certo? Amém. Vamos orar? Todos de pé para orar. Senhor, obrigado, Pai, por estar aqui conosco. Obrigado pelo dom da vida, pela respiração. Obrigado por enfrentar conosco as dificuldades e nos dar entendimento, sabedoria e força para seguir avante contigo. Obrigado por não desistir de nós em nenhum momento, Senhor, mesmo sendo falhos, pecadores. Te agradecemos. Só temos o que te agradecer, Senhor, porque pedir é demais diante de tudo que o Senhor fez. Obrigado mesmo, Senhor Jesus. Amém.